Fala pessoal, como que vocês estão? Tudo bom? Hoje eu vou trazer para nós aqui a primeira resenha do canal. Pensei bastante em qual livro trazer e entendi que não poderia ser outro senão ele, Pai Rico, Pai Pobre, de Robert Kiyosaki. Para quem está chegando agora, muito prazer, eu sou o Braga e você está no canal Quebrando Ciclos. Bem, esse livro foi lançado em 1997 por Robert. Vale ressaltar que ele não foi muito bem recebido, né, na época. Somente nos anos 2000 alcançou os primeiros lugares de venda, ficou 7 anos consecutivos como o número 1 de vendas do New York Times, já vendeu mais de 40 milhões de cópias no mundo inteiro e também já foi traduzido em mais de 80 línguas. Bem, o livro ele traz uma abordagem sobre educação financeira e o desenvolvimento da riqueza de um jeito um pouquinho diferente. Eu considero que para nós que estamos começando a investir agora, ele coloca os nossos pés no raso desse mar imenso que é os investimentos, e até para quem já investe há um tempo e não leu ainda, eu considero uma leitura muito boa e até obrigatória. Então, eu convido a você a sentar, relaxar, pegar uma bebida, um lanche leve, alguma coisinha assim, e bora comigo para a introdução. Bem, pessoal, já na introdução do livro, Robert nos leva a questionar e pensar muito sobre como foi crescer com esses dois pais, né? Essas duas visões diferentes dos pais que ele tinha. O pai biológico, que ele chamou no livro do pai pobre, né? E o pai rico, que era o pai do melhor amigo dele, que no caso aqui é o Mike. Então ele cresce, ele nos apresenta essa abordagem bem diferente que um tinha em relação ao dinheiro, né? Ele comenta que o pai dele, um biológico muito bem instruído, educado, né? Porém, sempre endividado, estressado, não conseguindo realizar seus sonhos, né? E já o pai rico, que não teve essa educação formal, né, tradicional, porém que sempre foi muito bem inteligente financeiramente e muito bem sucedido nos seus negócios. Então, o livro ele já nos faz trazer esse questionamento, né? Que em relação a finanças, quem a gente gostaria que fosse o nosso tutor de finanças? O pai rico ou o pai pobre? Quero destacar para vocês aqui essa visão que ele nos traz em alguns comentários do livro aqui, por exemplo, né? Ó, como tive dois pais para me influenciar, aprendi com ambos. Tive que refletir sobre os conselhos que cada um deles e, ao fazê-lo, percebi o poder e o impacto dos nossos pensamentos sobre a nossa própria vida. Um exemplo. Um pai costumava falar: "Não posso comprar isso". O outro proibia o uso dessas palavras, insistia que eu falasse: "O que eu posso fazer para comprar isso?". Em um caso, temos uma afirmação e no outro uma pergunta, né? Então você vê que um forçava o outro a entender como que ele poderia gerar isso. Um outro ponto aqui que eu quero destacar na introdução ele falava aqui, ó, um dos meus pais lutava por poupar alguns poucos dólares, o outro simplesmente criava investimentos. Um pai me ensinou a escrever um currículo impressionante para que eu pudesse encontrar um bom emprego. O outro a fazer planos financeiros e corporativos consistentes, de modo que eu pudesse criar empregos. Se o resultado da criação de dois pais fortes me proporcionou o luxo de observar o impacto diferente de formas de pensar sobre a própria vida, observei que pessoas modam suas vidas por meio de seus pensamentos, né? Então ele comenta até aqui que um falava assim, eu nunca vou ficar rico, né? E o outro falava que mesmo que se ele tivesse quebrado, né, se ele tivesse feito isso aí, que ele não era pobre, ele era rico, porque ele fala exatamente o seguinte, ó, que há uma diferença entre ser pobre e estar quebrado. Estar quebrado é temporário e a pobreza é eterna, né? Então, na introdução já vale a gente refletir bastante sobre esses pontos aqui que ele começa a nos destacar. Bem, no primeiro capítulo do livro, então, o autor nos joga ele na infância dele, dizendo que como foi que ele conheceu o pai rico dele, né, que no caso é o pai do amigo dele. Ele conta que, por um acaso do destino, acabaram caindo na escola de ricos, né, e uma vez lá os amiguinhos não chamaram ele para ir para uma festa, dizendo que eles eram pobres. Então, através disso aí, eles queriam buscar o conhecimento de como fazer para ganhar dinheiro, e o pai pobre, no caso, né, o pai de Robert, fala que eles deveriam perguntar para o pai do Mike, porque o banqueiro dizia que ele era muito bem sucedido e estava ganhando dinheiro. Então eles vão até o pai do Mike e esse, no caso, o pai rico, fica já surpreso com eles, dizendo que de todos os funcionários deles, nenhum deles nunca perguntou como fazer para ganhar dinheiro. Simplesmente trabalhava pelo dinheiro para eles. Então, que estava disposto a ensinar aqueles garotos. Só que para isso, a lição que eles teriam que fazer era o seguinte:
trabalhar numa loja de conveniências para ele de graça. Eles estranharam tudo mais, mas a partir do momento que eles estavam dispostos a aprender a lição que o pai queria a ensinar, eles aceitaram. E depois, passando algumas semanas, o pai rico perguntava para eles se eles tinham aprendido alguma coisa, que eles deveriam colocar a mente deles para trabalhar, que era uma fase muito importante para eles entenderem onde eles podiam ganhar dinheiro, né? E veja que interessante aí, a primeira lição deles, eles contam que, o Robert conta aqui no livro, que a partir de algumas semanas, trabalhando na loja de conveniências, né? Eles trabalhavam fim de semana, ele percebeu que toda sexta-feira os gibis que sobravam, a mulher que tomava conta lá, né, da loja do pai, ela devolvia esses gibis e pegava gibis novos. Então eles perguntaram que se eles podiam ficar com esses gibis. Ela falou que poderia ficar desde que não vendesse. Bem, eles pegaram esses gibis, foram tipo um galpão que tinha na casa do Mike, né, do pai do Mike, colocaram esses gibis para alugarem, né? Alugavam lá, sei lá, 50 centavos a hora para as crianças irem ficar uma hora lá lendo o gibi, com a quantidade que pudesse ler, através de uma hora por 50 centavos, e colocaram a irmã do Mike para ser o caixa lá, ser a menina da entrada. Né? Então você vê que a partir do momento que eles forçaram a cabeça dele para eles entenderem, eles enxergaram uma oportunidade já de negócio e começaram a ganhar dinheiro em cima disso, né? É nessa hora que o pai rico percebe, né, que eles começam a entender a jogada do negócio e começa a explicar para ele, então, como é que funcionaria a vida lá para frente, né? Ele ressalta aqui que o pessoal, a gente vai na escola, a gente aprende a ser engenheiro, médico, dentista, enfim, advogado, só que a escola tradicional não nos ensina a gente abrir os nossos olhos para a gente entender oportunidades e cuidar da nossa vida financeira, né? Ele começa a ensinar isso para os garotos. Então ele cita aqui, por exemplo, aqui numa parte do livro, dizendo assim, ó, veja, a escola é muito importante. Vocês vão à escola para aprender uma habilidade ou uma profissão e se tornar um membro útil da sociedade. Toda cultura necessita de professores, médicos, artistas e cozinheiros, homens de negócios, policiais, bombeiros e soldados. A escola os treina de modo que nossa cultura possa florescer, né, disse o pai rico. Infelizmente, para muita gente, a escola é o fim e não o início. Né? Então, ele entende que a gente tem que passar por esse processo, tem que aprender, só que a gente tem que entender que esse é só um início da nossa trajetória, principalmente da liberdade financeira. Né? Nos capítulos para frente aqui, ele vai começar a mostrar para os garotos, então, o jeito de se entender, a lidar e entender com as oportunidades que a vida gera, principalmente a diferença dos ricos, né? Que ele fala que os ricos não trabalham por dinheiro. Né? Ele diz que a classe média, sim, né, trabalha pelo dinheiro e que o rico não trabalha por dinheiro. E a gente vai entender isso aqui nos próximos capítulos. No próximo capítulo, então, o pai rico começa explicando aos garotos que muitas pessoas possuem quase nada de educação financeira ou muito pouco, e com isso levando a elas a dificuldade financeira de conseguir a tal liberdade financeira ao longo da sua vida. Ele explica que a proficiência financeira é fundamental para a gente começar a entender, a distinguir a nossa renda passiva e a nossa renda ativa. Através de gráficos bem simples, eles começam a mostrar para esses garotos a entender como gerir as suas rendas, né? Através de a gente ganhar nossos salários, investir em ativos, e aí a gente tem exemplos que a gente hoje usa para a gente mesmo, né? Ações, fundos imobiliários, né? A gente pode dar de exemplo aqui atual, e através disso, ao longo dos anos, a gente não precisar mais depender de um emprego, do emprego através dos nossos salários, né? Então eles começam já a apresentar essas proeficiências financeiras. E eu quero trazer aqui dois exemplos, né, do livro aqui prático que ele comenta sobre isso. A classe média se encontra em um estado de constantes dificuldades financeiras. Sua renda principal é gerada por salários. Quando o seu pagamento aumenta, os impostos também. Suas despesas tendem a crescer na mesma proporção que seus salários, daí a expressão corrida dos ratos. Eles consideram seu imóvel residencial como seu principal ativo, em vez de investir em ativos gerando riqueza. Né? Então, um outro ponto que eu quero destacar é o seguinte, ó. Hoje, poucas pessoas têm dinheiro suficiente para se manter mesmo por um mês. A maioria dos norte-americanos, por exemplo, tem menos de $400 na poupança. Estatísticas surpreendentes de uma pesquisa da GoBank Rates de 2016 relatam que 34% dos norte-americanos não têm poupança. Poucas pessoas poderiam sobreviver
por muito tempo sem um salário ou assistência governamental. Então, finalizando o capítulo, Robert nos leva à reflexão de como a gente pode melhorar as nossas habilidades financeiras, né? Ao ponto da gente conseguir o quanto antes a nossa tão desejada liberdade financeira. No terceiro capítulo do livro, Robert traz uma lição que eu considero uma das mais importantes. Aqui ele nos ensina a gente cuidar dos nossos negócios. Então ele diz, por exemplo, que várias vezes ele pergunta para as pessoas, qual o seu negócio? E a pessoa fala, eu sou bancário. Aí ele fala, então você é dono do banco? Ele fala, não, eu trabalho lá. Então as pessoas confundem a sua profissão com o seu negócio, né? Ele quer ressaltar e nos ensinar aqui nesse capítulo que a gente deve cuidar desde cedo a não ficar dependendo de trabalhar para os outros para o resto das nossas vidas, até a nossa aposentadoria. De que sentido? Onde a gente consiga, ao longo dos anos, a gente montar ativos, né? Então, cuidar do nosso negócio, a gente, ao longo da vida, conseguir, por exemplo, ele fala aqui no livro, né, ó, de ações, títulos, imóveis que geram renda, né, no caso aluguéis, promícias. Aí ele fala também de royalties de propriedade intelectual, como música, literatura, patentes, né? Tudo que tem valor. Gere renda ou se valoriza e que tenha liquidez de mercado. Então veja a importância da gente já começar a entender que cuidar do nosso negócio no final de cada salário nosso, né, de cada mês, a gente separar uma reserva para onde a gente consiga investir no nosso negócio, né, ao ponto de que isso vai trazer uma renda para nós extras. E aí eu quero destacar que eu já vi em muitos canais grandes de YouTube dizendo que, mas ele fala que todo mundo tem que ser empreendedor ou abrir uma empresa, e eu não concordo com ele. Veja que em nenhum momento desse capítulo, ou até do livro inteiro, pessoal, ele fala que você tem que abrir uma empresa. Ele até comenta, se for da sua expertise, se você estudar para isso e tiver vontade, que você pode sim abrir uma empresa. Mas que para muitas pessoas que não têm essa questão de ter vontade de ter uma empresa, de estudar ao ponto de entender todo o processo de uma empresa, você não precisa abrir uma empresa para ter seu negócio. O seu negócio é simplesmente, como a gente usa aqui, ações, né, fundos imobiliários, aluguéis, né? Então eu acho um capítulo muito importante esse aqui para ser destacado no livro. Pessoal, nos próximos capítulos, né, no 4, no 5º, no 6º, Robert já vai trazer uma coisa muito mais técnica, né? Uma leitura técnica. Ele fala principalmente sobre impostos, sobre empresas, né? Como fazer para abrir uma empresa sociedade anônima, quais são as vantagens. Fala principalmente como que os ricos fazem para conseguir pagar menos impostos através dessas empresas. Então essa leitura aqui eu vou deixar resumido, eu vou deixar especificamente para vocês quando vocês estiverem fazendo a leitura do livro. Inclusive eu estou deixando aqui embaixo o link, tá? Para vocês irem direto para o direcionamento da loja onde tem esse livro para vocês fazerem a aquisição. Conselho demais, e se puderem fazer através do link do canal aqui, vai ajudar demais ao canal. Lembrando, pessoal, se até aqui o vídeo está sendo bacana para vocês, estão gostando da leitura, não se esqueçam de se inscrever no canal, né? Vai ajudar demais o crescimento. Curtam, compartilhem, isso vai fazer com que o YouTube entenda que o vídeo é relevante. Vou agradecer demais. Pessoal, indo para a parte final então do livro, Robert começa a tratar muito das nossas habilidades, né? Ele fala muito de cada ponto nosso, nossos medos, nosso ceticismo, o medo de dar errado, da gente não conseguir, ouvir muito aquelas pessoas que falam, isso não dá certo, o mundo vai acabar, não faz isso, não vai conseguir. Os tiquiliros, ele fala aqui no livro, né? Aquele filme lá do galinho que acha que o mundo vai acabar. Então ele trata que tem muitas pessoas ao nosso redor e fala assim, os ricos também têm esses medos, porém sabem lidar de forma melhor, né? Então eu quero trazer uma frase aqui que ele fala praticamente no final do livro, para dar um incentivo, né, para nós aqui. Começa assim, ó, movimente-se. Todos receberam dois grandes dons, sua mente e seu tempo. Cabe a você fazer o que quiser com ambos. Você, e só você, tem o poder de determinar o destino de cada centavo que chega às suas mãos. Gaste totalmente seu dinheiro e você escolheu ser pobre. Gaste-o com passivos e fará parte da classe média. Invista-o em sua mente e aprenda a adquirir ativos e estará escolhendo a riqueza como seu objetivo e seu futuro. A escolha é apenas sua. A cada dia, a cada centavo, você decide ser rico, pobre ou classe média. Escolha dividir este conhecimento com os seus filhos e você estará preparando para o mundo que os aguarda.
ninguém o fará. Inclusive, isso aqui é o tema do meu canal, né? Quebrando ciclos, né? A gente preparando uma geração para que, se não nós, mas eles consigam ter a sua liberdade financeira, né? Finalizando aqui, ele diz o seguinte: seu futuro e o dos seus filhos serão determinados pelas escolhas que você faz hoje e não amanhã, né? Então ele acaba agradecendo a todos aqui, né? Que a gente tenha muita riqueza e felicidade e que ele fala que esse é um fabuloso dom chamado de vida. Pessoal, agradeço a vocês que acompanharam a leitura aqui do livro, né? Espero ter ajudado aí vocês a terem desenvolvido a vontade de ler esse livro, tá? É um livro que eu gostei muito da leitura, indico. Inclusive, comente aqui embaixo, pessoal, qual o livro que você gostaria que eu estivesse trazendo aqui trouxesse para a próxima resenha. E se você ficou comigo até aqui no livro, né? Vamos fazer igual o Robert também diz, uma parte aqui, né? Vamos nos doar. Se pudesse se inscrever nesse canal para ajudar no crescimento desse canal, né? Para conseguir estar trazendo mais conteúdos para vocês. Curta também, compartilhe para o YouTube dizer que isso é relevante. Vai me ajudar demais, me inspirar a eu cada vez estar trazendo conteúdos melhores para vocês. Então, até o próximo vídeo do canal e também até a próxima resenha.